Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Você já ouviu falar em arrebatamento de espírito? Então, é sobre isso que eu venho falar neste testemunho. A Escritura Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos fala sobre este evento, quando o Senhor toma o espírito do seu servo e o traslada e o transporta até um outro lugar, um outro local, para ali lhe fazer conhecer, revelar a ele aquilo que está oculto e escondido. E assim transmitir uma mensagem, seja de paz ou de guerra, ou de arrependimento frente a uma situação de pecado, de iniquidade, em que os personagens que naquela visão, naquele arrebatamento de espírito, se encontrar. Era 4 horas da madrugada e eu estava com o rosto em terra, com a boca num pó, orando, buscando a face do Senhor em oração, e após aquele momento ali de comunhão, de busca, levantei, deitei e fui dormir. E quando eu peguei no sono, o Senhor fez isso comigo. Foi a primeira vez que Ele me arrebatou em espírito até os céus. Não sei exatamente que lugar é aquele. Eu só sei que foi nos céus. Foi nos lugares celestial. Eu que estava dormindo aqui onde resido, em Senador Canedo, Goiânia, Goiás, fui transportado em espírito, arrebatado em espírito, trasladado e levado até Santa Maria da Vitória, Bahia, minha terra natal, que fica mais ou menos a uns 780 quilômetros daqui. O Senhor me levou em espírito até lá e me colocou dentro de uma igreja, literalmente dentro de um templo de uma igreja evangélica que existe lá em Santa Maria da Vitória, Bahia. Não vou dizer o nome da placa por questão de ética, devido à pessoa que vai entrar nesse testemunho. E eu estava dentro daquela igreja e percebi que as portas atrás de mim estavam fechadas e vi os bancos de madeiras e tinha algumas pessoas sentadas. Não estava tendo pregação nem louvor, tudo estava em silêncio. Mas existia uma luz muito estranha, que lembrava a luz de uma vela, de um lampião, de uma lamparina, quando falta energia ou para quem mora na roça, e fica aquela luz amarelada, com aquele clima assim de tristeza, aquele clima assim sombrio, porque é assim que eu vejo, é assim que eu sinto. E esta era a luz que tinha dentro daquela igreja, que lembrava a presença da morte naquele lugar, naquele ambiente. E dentre aquelas pessoas que estavam sentadas nos bancos dentro do templo, eu vi uma conhecida, uma amiga minha, que estudamos juntos lá em Santa Maria da Vitória. Só lembrando que não é a Sandra do testemunho que tenho aqui no canal. Lá eu falo que nós estudamos juntos e tal, mas não tem nada a ver com ela. É uma outra moça, é uma outra pessoa. E eu me deparei com ela ali sentada no banco e eu em pé. Ela colocou o braço no banco, olhou para mim, feliz de me ver ali dentro da igreja, e disse assim: Eduardo, há quanto tempo que a gente não se vê? E tem um detalhe, esta moça, esta jovem, ela não era convertida ao Senhor. Quando eu saí de lá e vim para cá, ela não era uma cristã evangélica convertida ao Senhor Jesus Cristo. Ela ainda não professava a fé no Senhor. E ela estava feliz de me ver dentro daquela igreja, ali em Santa Maria da Vitória,
E eu também feliz de vê-la ali, sabendo que ela, até o presente momento, não era crente, não era convertida. Eu fiquei sem entender, mas feliz de reencontrá-la. E então eu disse a ela: fulana, é que agora eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo, e me converti a Ele, e eu estava muito feliz contando a ela esta boa nova, de que eu tinha me convertido, de que agora eu era servo do Senhor. E ela ali feliz de me ver dentro da igreja, sentada. Quando de repente, a luz do Senhor, uma luz branca, mais alva do que a neve, uma luz tão clara, tão branca, tão linda, que não há palavras humanas aqui na Terra para tentar descrever quão real e linda é aquela luz oriunda do céu, oriunda do Senhor. Aquela luz clareou todo o ambiente da igreja e suplantou aquela luz amarelada que lembrava a presença da morte naquele lugar. Aquela luz amarelada foi suplantada pela luz do Todo-Poderoso que clareou todo o ambiente. Então, eu olhei para trás, as portas do templo que estava fechada se abriram e eu vi jovens, rapazes e moças entrando dentro da igreja de um lado e de outro e subindo para o céu, porque estava acontecendo naquele momento o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. E quando eu olhei para aqueles rapazes e moças, e eram só rapazes e moças, eles estavam nus. E quando eu olhei para cada um para ver o sexo, eles não tinham sexo. Era como aqueles manequins que ficam nas lojas. Não tinha sexo, tanto os rapazes como as moças. E eles estavam entrando dentro da igreja e subindo pela lateral direita, subindo pela lateral direita, porque o arrebatamento da igreja estava acontecendo. Quando aquele clarão da luz inacessível do Senhor adentrou naquele ambiente. Foi aí que eu fui atrás no arrebatamento. Foi algo muito rápido. Então, eu me vi no meio das nuvens teofânicas, das nuvens de glória do céu do Senhor. Eu não sei que lugar é aquele. Eu não sei dizer se era o terceiro céu, o paraíso, eu não sei. Eu tenho para mim que era as nuvens teofânicas nos ares, aonde Paulo fala sobre o encontro da igreja com Jesus Cristo após o seu arrebatamento nas nuvens nos ares. Eu acredito que foi ali que o Senhor me levou naquele arrebatamento de espírito. Porque eu via a fumaça da glória do Senhor batendo nos meus joelhos, aquela fumaça branca, coisa linda de se ver, e a luz do Senhor preenchendo todo aquele ambiente. E a fumaça da glória do Senhor na minha frente. E eu estava ali, em pé, mas não me foi permitido dar nenhum passo à frente. Eu sabia, meus irmãos, que se eu andasse uns 2, 3 metros para frente, para dentro da fumaça da glória do Senhor, eu me encontraria com Ele, nosso meigo nazareno, Jesus Cristo. Eu sabia naquele momento que Ele estava logo após aquela fumaça da glória dEle. Como está escrito em um dos Salmos, que em Deus está o manancial da vida, que na sua luz veremos a luz. E eu estava ali, cercado da luz de Deus o Pai, e eu sabia que na sua luz eu veria a sua luz, Jesus, se me fosse permitido avançar um pouquinho mais. Eu ia me encontrar com Ele, eu sabia que Ele estava logo ali na minha frente, mas a fumaça da glória
não me permitia enxergar a sua face que estava ali. E aquela fumaça da glória batia nos meus joelhos e a sensação é inexplicável. A alegria, a paz, um silêncio que foi possível de se ouvir. Aquele silêncio que João fala, que ouviu lá em Apocalipse, de meia hora, eu ouvi aquele silêncio. Um silêncio que transmitia paz, segurança, esperança. Então, o Senhor me fez virar e olhar para a terra. E olhar para a igreja de onde eu tinha sido arrebatado com aqueles rapazes e moças. E, consequentemente, com toda a igreja que subiu no arrebatamento. E ao olhar para baixo, para aquela igreja que tem lá em Santa Maria da Vitória, Bahia, quem tinha ficado para trás? Algumas pessoas e essa jovem. Essa jovem com a qual eu estudei ali no Polivalente, em Santa Maria da Vitória. E ela estava assim, olhando para o céu, olhando para cima, com aquela cara de desespero, aquele semblante de desespero por ter ficado para trás. Porque agora ia começar a grande tribulação da qual Jesus Cristo falou há 2000 anos atrás. E olhando eu para ela, lá na igreja com algumas pessoas que ficaram, eu disse por 3 vezes a ela: fulana, confessa Jesus como teu Salvador. Fulana, confessa Jesus como teu Salvador. Fulana, confessa Jesus como teu Salvador. Para ela fazer aquilo, para ela também ser arrebatada, porque ali, naquele momento, dava a entender que ainda dava tempo para ela também subir no arrebatamento. Foi naquele momento que eu despertei daquela experiência em que o Senhor me arrebatou em espírito daqui, de Senador Canedo, me levou em Santa Maria da Vitória, até aquela igreja, e de lá até as nuvens teofânicas, até as nuvens nos ares, onde a igreja vai se encontrar com Cristo. E eu fiquei maravilhado com aquela experiência que o meu Senhor me agraciou, me honrou. Eu tinha orado na madrugada, eu estava orando, buscando, mas o meu pensamento não estava nessa colega de escola, nessa amiga, que tinha muito tempo que não havia, não falava com ela, não tinha contato nenhum. Enfim, tinha muitos anos que eu não havia, não tinha informação, notícia nenhuma sobre ela. Eu não estava pensando nela naqueles dias, nada. E eu fiquei intrigado do porquê de ter visto ela naquela visão, naquele arrebatamento de espírito, uma vez que ela não tinha se convertido, uma vez que ela ainda não tinha vindo para Cristo. Tudo bem, passou alguns dias, passaram-se os dias, e aí eu peguei férias do meu trabalho. Então saí daqui de Goiânia e fui lá passear na minha cidade natal, em Samavi, em Santa Maria da Vitória. Quando eu chego na casa da minha mãe, na época ela estava entre nós, ela vivia entre nós, e uma das minhas irmãs, Sinara Prado, ela foi até a casa da minha mãe, que ela morava do lado, e ela foi logo de encontro a mim ali, e alegre, porque ela tinha se convertido há algum tempo, né? Ela era, na época, uma nova convertida, enfim, e naquela alegria do primeiro amor, e ela foi me informar que tinha uma pessoa lá na igreja, onde a minha irmã estava congregando em Santa Maria da Vitória, na qual o Senhor me levou em espírito. Tinha uma pessoa que tinha entregue a vida para Jesus, tinha se convertido e estava congregando com ela lá também. E aí minha irmã Sinara disse assim: Du, sabe quem entregou a vida para Jesus, se converteu e está lá na igreja, feliz, e me disse para te contar que ela também se converteu? Eu disse: fulana? Citei o nome de uma outra amiga, né? E aí minha irmã Sinara disse: não,
é fulana. Na hora eu fiquei espantado e maravilhado. Era aquela minha amiga que o Senhor me mostrou naquele arrebatamento de espírito. Fiquei feliz. E então contei para minha irmã Sinara a visão, o arrebatamento de espírito que o Senhor tinha me concedido há algumas semanas atrás. E minha irmã, feliz, eu também. Então, naquele domingo, eu fui lá para a igreja cultuar o Senhor com a minha irmã. E quando terminou o culto, aquela minha amiga que estava lá veio ao meu encontro, me abraçou, felicíssima, alegre, Edu, porque é assim que os meus conhecidos me chamam. E então ali, a gente, feliz com tudo aquilo que estava acontecendo, a gente se reencontrando dentro daquela igreja onde o Senhor me levou. Então eu contei para ela toda aquela experiência, o arrebatamento de espírito, o arrebatamento da igreja, ela ficando para trás. Quando eu comecei a relatar tudo aquilo para a minha conhecida, a minha amiga, ela começou a chorar, lá dentro da igreja. Os irmãos indo embora e a gente ali conversando, ela começou a chorar e balançava a cabeça assim, como que dizendo, eu sei o porquê que eu fiquei para trás. Então, eu perguntei logo de imediato, eu falei, fulana, você já foi batizada nas águas? Ela disse, não, ainda não. Falei, talvez deve ser essa a pedra de tropeço de você ter ficado para trás no arrebatamento da igreja. Talvez é isso que o Senhor está querendo, que você desça logo as águas para cumprir a justiça dele, porque Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. E ela ficou ali, ela disse, eu quero conversar com você. Eu disse, tudo bem, eu estou lá na casa de minha mãe, você sabe onde minha mãe mora, pode ir lá que a gente conversa. E ali o pastor da igreja local, ele me procurou, porque conhece a minha irmã estava lá congregando, era uma das suas ovelhas no Senhor, e ele me perguntou, irmão Eduardo, você prega? Falei, prego. Você topa ir pregar numa das nossas congregações aqui na roça? Falei, sim. Então eu passo tal dia lá na casa de sua mãe e a gente vai. Falei, tudo bem, combinado. E assim aquele pastor com a sua esposa passou lá na casa da minha mãe, de veículo, me pegou e fomos para aquela congregação ali na roça, em Santa Maria da Vitória, onde tinha uma das congregações da igreja. E enquanto a gente estava na estrada de chão, indo para a igreja, o pastor dirigindo, a esposa dele do lado, eu contei a experiência que eu tinha tido com essa minha amiga lá na igreja deles. Contei todo o relato. Eu vi quando o pastor dirigindo olhou para a esposa, como que dizendo, Deus revelou para ele. Eles não me disseram nada. Em silêncio estavam, em silêncio ficaram. Fomos lá na igrejinha, preguei a palavra do Senhor, terminou o culto, foi uma benção, retornamos, eles me deixaram na casa da minha mãe, enfim. E aí, eu fui num outro culto lá na igreja deles, e essa minha amiga me disse que precisava conversar comigo. E eu disse, tudo bem, vai lá na casa de minha mãe. E ela foi. E eu me recordo direitinho, era ali mais ou menos no início da tarde, eu sentado na calçada da casa da minha mãe, a gente tem esse costume lá na Bahia, e ela sentada num banco de cimento que tem debaixo do pé de manguba, até hoje, lá em frente da casa da minha mãe, e ela disse que queria contar para mim algo que estava acontecendo com ela. E aí eu desconfiei que tratava de algum pecado pessoal. Então, antes dela relatar o que estava acontecendo, eu disse, fulana, você tem um pastor lá na igreja. Não seria melhor você procurá-lo e conversar com ele? Ela disse, não, Edu, é com você que eu preciso conversar, é para você que eu tenho que falar, eu preciso abrir meu coração, eu preciso contar para você. E eu li relutando, incentivando ela a procurar o pastor dela, até que o Espírito Santo me despertou
me fazendo saber que a pessoa certa que deveria ouvi-la naquele momento era eu. Então eu disse: tudo bem, pode contar, não vou falar isso para ninguém, vai ficar entre a gente. E aí ela começou a dizer o seguinte, que ela veio para Jesus, tinha se convertido naqueles poucos meses, e na igreja ela conheceu um jovem. O jovem, com sua família, seus pais, seus irmãos. E eles caíram no pecado da fornicação. A família do jovem descobriu, a igreja descobriu, aí foi aquele escândalo, e foi aquela coisa toda. E aí eles tiveram que confessar, se separaram, né? Pararam com aquele pecado. E ela foi ali me contar o seguinte, que tinha voltado a ter relação sexual com aquele jovem da igreja. Ou seja, estavam tendo recaídas. Foi aí que eu entendi que a pedra de tropeço que estava impedindo ela de ser arrebatada juntamente com a igreja, se Cristo voltasse naquele momento, era o pecado de fornicação, o pecado de sexo entre solteiros. E ela ali com lágrimas, abriu o coração, estava tendo recaídas e estava difícil de parar com aquele pecado. Eu a orientei, aconselhei no Senhor, deixei bem claro a gravidade do problema e eu vim embora. E eu fiquei maravilhado com os cuidados do Senhor Jesus Cristo para com aquela pessoa. Com tudo aquilo, eu vi o quanto Jesus a amava e o quanto o Senhor Jesus cuida e zela. Depois de tudo isso que aconteceu, eu voltei lá em Santa Maria da Vitória e, infelizmente, ela já não estava mais congregando, já não estava mais na igreja, tinha se afastado. E, até o que eu sei, ela não retornou. O jovem ficou na igreja e eu não sei o que aconteceu. E eu vim contar esse testemunho porque isso aconteceu comigo, essa experiência. E no Novo Testamento, a advertência sobre o pecado de fornicação, ela é patente. Os apóstolos pregavam e advertiam a toda a igreja da época a respeito desse pecado de fornicação, que é o sexo entre solteiros, que não deixa de ser também um adultério, né? Porque o casamento, ele é uma instituição divina aqui na Terra. E o sexo que foi criado por Deus, ele é permitido tão somente dentro do matrimônio, dentro do casamento, tem a bênção do Senhor, porque o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher que deixam de ser dois e passam a ser uma só carne. E o sexo fora do casamento não tem compromisso nenhum, não tem uma aliança, não tem aliança nenhuma e é um pecado mortal. Jesus nos alertou que dentre tantos outros pecados que vai deixar muita gente do lado de fora do reino de Deus, está o pecado da fornicação. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. No caso daquela minha amiga, a pedra de tropeço que estava impedindo ela de ser arrebatada juntamente com a igreja, caso acontecesse na época, era o pecado de fornicação. E nós estamos praticamente nos últimos segundos, dos últimos minutos
das últimas horas, dos últimos dias que Jesus anunciou quando veio aqui no 4º dia da semana profética, isto é, no 4º milênio. Nós já estamos no finalzinho do 6º milênio. E este pecado, ele lá fora, no mundo, acontece de maneira normal. Para os que estão lá fora, isto é praticamente normal. E, infelizmente, isso acontece também dentro das igrejas. Tanto nos dias dos discípulos, dos primeiros discípulos, como hoje. E hoje em escala maior. Porque o fim da dispensação da graça está chegando. É o tempo pelo qual o homem e a mulher é salvo sem merecimento, sem pelas obras da carne, mas tão somente pela fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Então eu vim contar esse testemunho porque a fornicação tem sido uma pedra de tropeço em muitas igrejas, onde muitos, não somente jovens, mas homens, mulheres, já vividos, já amadurecidos na vivência, estão incorrendo neste pecado de fornicação que é o sexo entre solteiros. Hoje eu estou entendendo um pouco mais do porquê que o Senhor Jesus Cristo, numa das visões da noite, me chamou de seu Jeremias, meu Jeremias. Prega a minha palavra, Jeremias. Hoje eu entendo o porquê. Porque um dos ofícios do verdadeiro profeta é pregar a palavra genuína e o evangelho genuíno. Um evangelho que confronta o pecado, que confronta o pecador. Um evangelho que aponta o único caminho que conduz a Deus, o Pai, Jesus Cristo, mas que também aponta todos os outros caminhos que são largos, que conduzem à perdição eterna. Então fica aqui esse alerta, fica aqui esse testemunho, porque se essa mensagem está chegando até você e se você não se acha inserido nesse pecado, louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, mas vigie e ore para que você não venha incorrer neste pecado. Você que é solteiro, solteira, viúvo, viúva e também para os casados, vigiarem para não cair em adultério, porque Jesus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é justiça. Ele está à disposição como advogado. Enquanto a porta da graça não fechar, ele está à disposição para o mais vil pecador como advogado pronto a pleitear a sua causa, desde que o pecador assine a procuração da sua vida, entregando em suas mãos, para que ele venha pleitear a sua causa, perdoando os seus pecados, salvando dos seus pecados, dos seus vícios, de suas prostituições, das suas idolatrias, mentiras, enfim, do dano da segunda morte. Escrever o seu nome no livro da vida. Portanto, vamos continuar buscando a face do Senhor, porque quanto mais se aproxima o fim, o amor de muitos vai esfriando. E isso por causa da iniquidade que está se multiplicando. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quanto a você, minha amiga, se você estiver me assistindo, você que fez parte dessa visão no arrebatamento de espírito que o Senhor me concedeu naquela época, se você estiver me assistindo, e se você, porventura, ainda não voltou para a casa do Pai, não voltou para os braços do nosso meigo Salvador, volte. Está escrito que enquanto houver fôlego
de vida, a esperança. A esperança para você, minha amiga. Se você estiver me assistindo, se você estiver me ouvindo, saiba que Jesus não deixou de amá-la. Saiba que Jesus não se esqueceu de você, das suas lágrimas, porque eu sei que você já chorou muito, porque a gente já conversou outras vezes depois de todo aquele episódio, e eu sei que você é uma mulher guerreira. Então volte para o Senhor. Se você estiver me ouvindo, volte para a casa do Senhor, volte para os pés do nosso Salvador Jesus Cristo. E quanto a todos os outros, se você ainda não se converteu a Jesus Cristo, se você ainda não desceu as águas do batismo, esta é a hora. Eu estou aqui como profeta de Jesus Cristo, para te dizer que próximo está a sua vinda. Breve o arrebatamento iminente da igreja de Jesus Cristo acontecerá. Quem subir, subiu. E ai de quem ficar nessa terra. Porque Satanás vai descer logo em seguida, e em Apocalipse está escrito que ai daqueles que ficarem na terra. O sofrimento será tão atroz que naqueles dias da grande tribulação, os homens, as mulheres, em dado momento da grande tribulação, vai morder a língua de dor frente a todo o sofrimento e não vão se arrepender. O tempo é agora. Portanto, fica aqui esse testemunho para edificação da sua fé, que já está servindo ao Senhor, vigiar e ficar atento. E para você que não veio, venha o mais breve possível. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Até a próxima, se o Senhor quiser e se vivermos. Até lá, conforme Jesus Cristo me ordenou, prega minha palavra, Jeremias.